Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos nos preparando para participar do Yom Kippur 2025 e eu quero deixar aqui esta live aqui, estava meditando aqui. Nós estamos nessa preparação. O que é o Yom Kippur, né? Vocês que já nos acompanham e que estão sendo preparados para nós participarmos deste evento que é tão importante, não só para Israel, mas para todas as nações. Então, no Yom Kippur, o que acontece no dia do Yom Kippur? Acontece o jubileu. O que é um jubileu? A Bíblia diz que jubileu significa 50, né? Então, de 50 em 50 anos, Deus provia um jubileu para o seu povo. E o jubileu era aquele ano que Deus resgatava tudo. O seu povo, ele era abençoado em todas as áreas, onde eles tinham o direito de resgatar tudo, né? Porque todas as coisas, tudo é de Deus, tudo pertence a Deus. Então, eles tinham por direito de 50 em 50 anos, tudo que eles tinham perdido ou o inimigo tivesse roubado, tirado deles, eles poderiam resgatar. Os aprisionados, aqueles que estavam presos, eram soltos. Aqueles que tinham dívidas, as dívidas eram quitadas. As doenças, enfermidades, Deus sarava e curava todo mundo. Ou seja, era o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu, o ano da bênção do Senhor. E a primeira mensagem de Jesus foi sobre o jubileu. Lá em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 16, Jesus, depois que ele retorna da tentação lá no deserto, no capítulo 4 de Lucas, versículo 16, quando ele chega em Nazaré, onde ele foi criado, ele entra na sinagoga, ele pega o livro ali, o Pentateuco, e ele abre lá no livro do profeta Isaías 61, e ele começa dizendo assim, no versículo 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres, ou seja, abençoar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor, e anunciar o jubileu. Por quê? O jubileu acontecia de 50 em 50 anos, e o povo de Deus, os judeus, os israelitas, eles achavam que eram só para ele. Só que o jubileu é para todas as nações. O Senhor diz na palavra que a trombeta, o shofar, deveria ser tocado em todas as nações, anunciando o jubileu. E quando Jesus, a primeira ministração dele, o tema da mensagem de Jesus, porque quando eles liam na sinagoga, a primeira frase ali do que eles liam, que era chamada Paraxá, era o tema da mensagem. Ou seja, o tema da mensagem de Jesus foi justamente esse aqui: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres, para abençoar os pobres. Ou seja, Jesus estava se referindo que ele seria o jubileu, Preste atenção agora, porque no versículo 20 diz assim, Lucas 4:20: e encerrando o livro, ou fechando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele, e começou a dizer-lhes: hoje se cumpre as escrituras em vossos ouvidos. Até então, aqueles judeus que ali estavam, eles estavam entendendo, Jesus estava falando sobre o jubileu, porque no jubileu o Senhor abençoava os pobres, quitava as dívidas, curava os doentes, libertava os que estavam aprisionados. A bênção era completa. Ele chama o jubileu, a bênção completa, realização dos sonhos, dos projetos. Então, Jesus pregando ali, até então ele estava entendendo. Agora, quando Jesus fala, essas escrituras agora se cumprem em mim,
Todos olharam para Jesus com grande admiração. Como é que pode ele estar dizendo agora que tudo se cumpre nele? Ou seja, Jesus agora é o nosso jubileu. Jesus é o jubileu. Então, esse jubileu que era de 50 em 50 anos, ele para nós hoje, ele é todos os anos. Todos os anos nós podemos ter um jubileu. E quando é que isso acontece? De ano em ano? É justamente no dia do Yom Kippur. No dia do Yom Kippur, o que acontece? Um jubileu. Então, no dia do Yom Kippur, é tocado o shofar. Quando o shofar era tocado, anunciava o jubileu. Então, Jesus ele veio anunciando o jubileu. O jubileu é o ano do jubileu. Você está preparado para participar do ano do jubileu? Jesus ele revelou aqui que todos nós podemos ter um jubileu em nossas vidas, realização dos sonhos. Então, o nosso Deus, ele enviou Jesus, a palavra diz que Deus enviou seu Filho, Jesus, para resgatar o que se havia perdido, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para resgatar o que se havia perdido. Então Jesus é o nosso jubileu. Como alcançar o jubileu? Como eu posso alcançar esse jubileu? As promessas de Deus. Jesus Deus, nós temos muitas promessas de Deus para nossas vidas. Só que, e por que às vezes não acontece? Porque às vezes não são realizadas essas promessas? Porque toda promessa tem uma condição. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se ele orar, se ele buscar a minha face, se ele se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Então toda promessa tem uma condição. Jesus veio para resgatar o que se havia perdido. Ele já fez a parte dele. Deus, ele ofertou o seu Filho, ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê, então aquele que tem que crer, a salvação ela é de graça. E o que é que tem a ver o jubileu com a salvação? Tem tudo a ver. É justamente isso. O jubileu traz salvação, o jubileu traz cura, traz libertação para aqueles que creem. Para aqueles que creem. Então, Jesus, quando ele prega essa palavra, essa mensagem, e ele diz: agora se cumpriu em mim vocês terão um jubileu. Então Jesus revela aqui o jubileu. E o toque do shofar no dia do jubileu anuncia, a chegada do jubileu, anuncia a bênção. Então, ao toque do shofar começa o ano do jubileu, no dia do Yom Kippur. Por isso que, e lá no passado as pessoas, ainda hoje em Israel, nessa festividade aí, que é uma festa solene ao Senhor. Então, Rosh Hashanah, virada do ano, depois vem o Yom Kippur. Os judeus eles se reúnem, vão para o Muro das Lamentações, lá onde ficava o templo, só está o muro agora, mas quando o templo estava de pé, todas as nações, o toque do shofar era para todas as nações, deveria passar em todas as nações, e todas as nações desciam para Jerusalém, diante do templo, todos ali iam para ofertar a Deus, porque no jubileu, ou seja, no dia do Yom Kippur, o povo ficava todos ali na expectativa. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, e quando ele estava lá dentro, Deus recebia as ofertas, o arrependimento do povo, e ali tocava-se o shofar e Deus liberava a bênção para aquele povo. Então eles ficavam na expectativa: será que o Senhor vai receber a minha oferta? Será que o Senhor vai receber o meu quebrantamento, o meu arrependimento? Então é o dia do perdão, Yom Kippur, dia do perdão, começa o jubileu. E quando você começa a entender essas coisas, começa a entender que as promessas de Deus,
têm uma condição para serem alcançadas. Quando Deus fez a promessa, meu povo, vocês vão para a terra prometida. Deus errou, Deus falhou? Não. Ele disse, vocês irão entrar numa terra prometida. Só que tinha uma condição, né? E eles todos entraram? Não. Por que eles não entraram? Foi falha de Deus? Deus mentiu? Não. Porque toda promessa tem uma condição. E eles não passaram no teste. Eles não passaram. Então, no dia do Yom Kippur, tem toda uma preparação para chegarmos lá, e nós estamos nos preparando para isso. Como nos preparar para o Yom Kippur? Eu estou passando para aqueles que estão no nosso grupo do WhatsApp o passo a passo, né, de como chegar a ter um ano do jubileu, um momento que Deus vai mudar completamente as nossas vidas, aonde Ele nos dá um poder e uma autoridade para resgatar tudo aquilo que o diabo tinha tomado de nós. Então, queridos, a primeira mensagem de Jesus foi sobre o jubileu. O próprio Jesus, ele foi a oferta do jubileu, né? Porque todos tinham que levar uma oferta. E quando Deus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho para resgatar aquilo que era do Senhor, que Deus queria tanto. Ele teve que dar, ele teve que entregar, teve que ofertar o seu próprio Filho. Naquele momento que Jesus ele foi o próprio sacrifício, porque no dia do Yom Kippur, ou no dia do jubileu, todos, naquele ano, no ano do jubileu, era o ano que também eles iam entregar a oferta mais valiosa, a oferta mais esperada, porque eles sabiam que depois da entrega daquela oferta de sacrifício, Deus iria restituir tudo na vida deles. Eles iam ter o poder de resgatar tudo que o diabo tinha roubado deles. As terras, casamento, filhos, pessoas saíam das prisões, pessoas eram curadas depois da oferta. E foi isso que aconteceu. Depois que Jesus, ele disse, agora essa palavra se cumpre em mim, e ele foi o próprio sacrifício do jubileu. E quando ele entrega ali a sua vida, lá no Gólgota, naquela cruz, que ele entrega ali o maior sacrifício, o que é que acontece? Um grande terremoto, e ali tudo está cumprido. Então naquele momento ali, veio salvação, veio cura, veio libertação para todo aquele que nele crê, em Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, é obrigado eu fazer, eu posso fazer, quem não pode, quem pode, isso é para os judeus, isso é para os gentios, para quem que é isso? Queridos, isso é a palavra de Deus, é para aqueles que creem, para aqueles que querem se aproximar mais de Deus, né? O arrependimento aproxima mais de Deus, a oferta de sacrifício aproxima mais de Deus, a gratidão aproxima mais de Deus, reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador nos aproxima de Deus. Então nós precisamos nos preparar. Como é que a igreja se prepara para isso? É com arrependimento, é daqui até o dia do Yom Kippur, que será agora em 2025, dia 1 e 2 de outubro. Nós estamos nos preparando como? Nos arrependendo, colocando a vida no altar, oração, jejum, meditação da palavra, e também nos preparando para fazer a oferta do sacrifício. Vou falar no outro vídeo sobre o poder da oferta, a oferta do jubileu, o que é que ela produz, né? O poder da oferta. Deus Pai, Ele usou a lei do jubileu, Ele ofertou para resgatar o que se havia perdido. Então Deus entregou seu próprio Filho Jesus. Então, todas as vezes que se fala em oferta, está lembrando da morte de Jesus. Todas as vezes que você fala oferta, o diabo também lembra. O diabo também lembra do sacrifício de Jesus. Quando nós falamos em oferta, por isso que muitas pessoas não são abençoadas, porque o diabo tem roubado, na área financeira, tudo das pessoas, que ele veio roubar, matar e destruir, e muitas pessoas não atentam para isso. O poder da oferta,
o poder que a oferta do jubileu produz na vida de uma pessoa. Então, ali as pessoas, além de se arrependerem, fazerem suas petições, clamor a Deus, eles faziam a oferta. Quando se fala oferta, está lembrando a morte de Jesus, que ele foi a oferta viva, ele se entregou, ele entregou sua vida. A Bíblia diz que ele veio como um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o Cordeiro de Deus teve que ser entregue em sacrifício. Então, a oferta lembra a morte de Jesus. Todas as vezes que você ouvir falar em oferta agora, lembre-se, a oferta, quando fala em oferta, lembra do sacrifício perfeito que Jesus fez na cruz para nos salvar. Amém? Um outro vídeo aqui, essa é a parte 1. A parte 1 da preparação para o Yom Kippur 2025. E vocês que nos acompanham, nós vamos fazer aqui outros vídeos pequenos para vocês irem se preparando também para participar. Se você quiser nos participar conosco, fazer seus pedidos, já vai preparando teus pedidos. Nós estaremos no dia do Yom Kippur, dia 1 de outubro ao dia 2, nós estaremos 25 horas orando, jejuando, apresentando nossas petições a Deus e pedindo ao Senhor para que Ele realize um jubileu nas nossas vidas, para que Ele venha curar, libertar, salvar e multiplicar as bênçãos na sua vida. Amém? Prepare-se e nós vamos estar juntos nessa. Deus abençoe você em nome de Jesus.